Muito obrigado pela apresentação, obrigado pela oportunidade. Como já me apresentaram, eu não preciso mais falar o meu nome, mas eu quero contar um pouquinho para vocês quem é que está conversando com vocês. Porque eu sou daquele que mais importante do que a mensagem é quem emite a mensagem. Porque só falar por falar, qualquer um fala e até o chat GPT fala hoje, se a gente perguntar qualquer coisa para ele. A gente não tem só o chat GPT, a gente tem várias outras inteligências artificiais que podem fazer esse trabalho de trazer informação. Mas eu quero comunicar para vocês que eu sou um rapaz que nasci em uma família bem simples, eu acho que essa é a realidade de boa parte dos brasileiros. Nasci numa família onde minha mãe tinha em torno de 16, 17 anos de idade quando eu nasci. Minha irmã ela já tinha 3 anos. E quando eu completei 8 meses, meu pai foi embora. Talvez essa de o pai sair e a gente ter que ser criado com outras pessoas, identifica com algumas pessoas aqui, porque eu sei que isso faz parte de boa parte das famílias brasileiras. Fui criado com meu avô a partir dos meus 8 meses. Eu chamo meu avô de pai e minha avó de mãe, porque eu de fato achava que eles eram os meus pais biológicos, até que eu descobri que não era. E aí você imagina a revolta, o sentimento de rejeição, uma porrada de crises que acontece, inclusive, quando a gente está entrando ali na fase da adolescência. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando eu completei os meus 11 anos de idade, eu tive uma experiência que foi ter que topar uma ideia do meu avô. O meu avô, Milena, ele trabalhava como forneiro, é o homem que mais trabalha, é o homem mais trabalhador que eu conheço. Ele trabalha como forneiro e ele teve uma ideia brilhante. Como ele ganhava pouco e eram 16 pessoas na casa para ser sustentadas, e um salário mínimo, vocês sabem que não dá para sustentar 16 pessoas. E aí ele fez o quê? Ele chegou para o dono da cerâmica, que era amigo dele, e falou assim, na época, ele já até faleceu, eu posso trazer minha família para produzir aqui e você me pagar por produção? A ideia é boa, né? 16 pessoas. E aí juntou tudo, menino, menina, mulher, tudo, homem, todo mundo no horário que não era comercial, a partir das 18 horas. E a gente ficava, Jorge, de 18 horas até as 23 horas, de segunda a sexta. No sábado, quando era 1 hora da tarde, a gente tinha que ir para lá, certo? E aí o que acontece? Isso eu aprendi a trabalhar, que é o valor mais importante que existe, que foi isso que o meu avô me ensinou. Trabalho é o valor mais importante que existe hoje. E ele me ensinou a trabalhar. Só que eu não gostei de trabalhar no pesado. Alguém gosta de trabalhar no pesado? Botando força. Nós enchia carro, caminhão de tijolo com 1.000 tijolos, 2.000, 5.000 tijolos, 10.000 tijolos, enchia forno, secava forno. E aí, como minha mão não cabia na luva, que era o EPI que tinha, eu fazia sem luva, porque não tinha conversa. Ah, não dá a luva, não pode trabalhar. Meu avô não tinha conversa. Aqueles velhos bem antigão, sabe? E aí ele pegou, fazia isso, e aí todas as vezes que eu chegava em casa, que eu ia tomar banho, aquilo ardia pra caramba. Os cortes que fazia, né, os tijolos, as telhas e etc. E aí um dia, eu sempre fui questionador, eu acho que essa é a parte boa de ser questionador, é porque a gente nunca aceita as coisas como elas são, sem questionar por que elas são daquela forma. Então um dia eu perguntei pro meu avô, por que você é forneiro? E aí, Jorge, ele me ensinou o caminho de não ser forneiro. Ele falou assim, porque eu nunca estudei, nunca fui para uma escola, eu não tive a oportunidade de ir para uma escola. E aí naquele dia eu descobri o caminho de não ser forneiro. E a partir dali, por incrível que pareça, todas as turmas que eu participei, todas, e eu posso deixar até o nome das escolas que eu estudei aqui em Imperatriz. Eu estudei na Escola Santos Dumont, até eu finalizar o ensino fundamental, eu estudei na Escola Edson Lobão, que hoje é a atual Edna Moraes, eu acho que é assim. Então, todas as turmas que eu participei como aluno, eu sempre fui o melhor. Porque eu não queria ser forneiro. Olha que motivação. Aí o povo paga 20 mil reais pro Pablo Marçal para ser motivado. É só ter meu avô perto, meu filho. Ó, se tu não estudar, tu vai se lascar. Entendeu? Para que motivação melhor do que essa? E no Edson Lobão, me tornei o melhor aluno da escola no primeiro ano do ensino médio. O melhor aluno da escola. Só o medo de ser forneiro, meu. Mas o que foi que aconteceu? Com 16 anos, gente, antes de eu terminar o ensino médio, eu entrei em um segmento do mercado que tem muito hoje em Imperatriz, que é ótica.
uma pessoa me convidou para ser serviços gerais numa ótica. E eu preferia limpar uma ótica do que ir para o forno. Então, para mim, estava mais interessante. E aí eu parei de ir para a cerâmica e comecei a trabalhar meio período nessa ótica. Nessa ótica, eu, na curiosidade, eu vi lá no final, tinha um laboratório. E aí eu chegava, limpava e via aquele movimento pessoal fazendo montagem de óculos. Aí eu cheguei para o meu patrão e falei, e a lógica aqui, né, lógica, se somente se eu terminar o meu serviço, eu posso ir lá para dentro do laboratório ver os meninos trabalhando? E aí ele falou para mim que podia. Então eu chegava um pouquinho mais cedo, eu chegava da escola, ia para casa, almoçava, ia rápido para o trabalho para poder terminar um pouco mais cedo para eu poder aprender lá com os meninos, olhando eles montando óculos. 30 dias depois eu cheguei pro meu patrão e falei, olha, eu consigo fazer o que os meninos estão fazendo lá. E aí ele falou para mim assim, Vando, eu vou ser sincero contigo, eu já trouxe pessoas aqui, treinei essas pessoas e elas não conseguiram aprender. Eu falei, olha, pô, eu já sei. E eu lhe desafio, me dá uma lente aí que não tem mais utilidade, que ninguém precisa mais. E aí ele me deu essa lente para eu fazer o trabalho. Eu fiz o trabalho, mostrei para ele. Eu sempre fui assim, um pouco questionador, sabe? De 0 a 10, seja sincero, qual é a nota que você me dá no serviço feito? Ele, Vando, 7. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu ganhava R$50 por semana, dinheirão, né? R$50 por semana, todo sábado eu estava ali R$50 na conta. E aí, eu falei para ele o seguinte, agora me dá uma lente de um cliente. Se eu fizer besteira nessa lente, você pode descontar do meu salário. Ou seja, eu ia trabalhar uns 3 meses para pagar a lente. E aí eu cheguei para ele, fiz essa proposta, Jorge. Ele aceitou. E aí o que foi que aconteceu? Ele aprovou, o cliente usou e eu fui promovido. E agora, eu não sou mais só serviços gerais, né? De fato, fez sentido os serviços gerais, porque eu limpava e ainda montava óculos. E aí, quando o vendedor faltava, ele falava assim, Vando, vai lá para o salão vender. E aí eu ia vender. Então, eu fui promovido mais uma vez. Eu limpava, montava óculos e vendia. E o salário, gente, continuou R$50 por semana. Aí tinham pessoas que chegavam para mim assim, Vando, mas tu é besta. Como é que tu deixa esse cara te explorar? Eu falei, quem foi que te falou que ele está me explorando? É eu que estou explorando ele. Por quê? Porque onde que eu aprenderia a profissão que eu estou aprendendo de forma gratuita, como eu ainda estou recebendo para aprender. Eu tinha 16 anos, gente. Vocês têm noção? As pessoas são apressadas para poder ter o resultado, Jorge. Eu falo assim, eu que estou explorando ele, por quê? Porque eu estou aproveitando a oportunidade que ele está me dando. E essa palavra exploração é só para criar uma polêmica e um desconforto em vocês, mas ninguém estava explorando ninguém. É porque as pessoas chegavam para dizer que ele estava me explorando, e para eu me defender, eu falei, não, eu que estou explorando ele, porque eu estou aprendendo e ainda estou ganhando para aprender. Que é o que vocês estão fazendo aqui, ó. Vocês têm um dinheiro todo mês e eles ainda pegam a parte de outro dinheiro da empresa para investir no conhecimento de vocês. Ou seja, vocês estão recebendo para aprender. E lá eu estava recebendo para aprender. O que foi que aconteceu? Quando eu completei 18 anos, eu fui ganhar um salário mínimo fazendo tudo que eu estou falando para vocês. E aí eu conheci uma pessoa e ela falou assim, Vando, tu faz o que lá na ótica? Eu falei, ó, sou montador, eu limpo, eu vendo, eu cobro, eu marco atendimento nos interior, faço tudo. Aí o cara falou, olha, só um montador em qualquer lugar ganha 3 salários mínimos. Aí ali eu fiquei assim, cara, viu como valeu a pena eu ter passado 2 anos ali aprendendo? Por quê? Porque eu cheguei, conversei com meu patrão, na época ele falou que não tinha condição de arcar com 3 salários mínimos. E aí eu falei, não, tudo bem, muito obrigado pelo tempo que a gente passou. Coloquei a carteira lá na mesa dele, pedi para ele dar baixa na carteira, porque eu ia procurar outra coisa. Cara, 2 meses depois que eu estava recebendo o seguro-desemprego, eu não estava procurando emprego, chegou uma Hilux na porta da minha casa, era um dono de um laboratório, e ele me convidou para trabalhar para ele, ganhando 3 salários mínimos. E aí eu comecei a trabalhar nesse laboratório, depois eu fui para o maior laboratório do estado do Maranhão também, para ganhar 3 salários mínimos. Só o que acontece? Eu comecei a vender óculos, fiz amizade com os representantes comerciais, eles me deram o caminho das pedras e aí eu comecei a comprar óculos e vender. Eu comprava óculos e vendia. Aí eu comecei a ganhar mais do que o meu salário
de montador. Viu como valeu a pena os 2 anos que o pessoal achava que o patrão estava me explorando? Valeu a pena, porque isso trouxe para mim resultados mais na frente. E aí, o que foi que aconteceu? Em 2014, eu decidi... Aí eu me encantei, né? Ganhando dinheiro, 3 salários mínimos de salário, e ganhando mais 3 ou 4 salários mínimos vendendo óculos. Eu falei, vou estudar para quê? O povo estuda na faculdade e vai ganhar 2 salários mínimos, 3 no máximo. Eu estou aqui ganhando 6 salários mínimos, com 18 anos de idade. Para que eu ia entrar para a faculdade? Não fazia sentido naquele tempo. E aí, eu falei, vou abrir uma ótica. Tive uma ideia brilhante. Na época eu estava noivo da minha esposa. E aí eu falei para ela, vou abrir uma ótica. Aí foi uma loucura, porque empreendedor é meio doido, né? E aí o pai dela, meu filho, pensa com calma. A mãe dela, não está no tempo. Eu falei, não, eu vou abrir. Eu estava determinado para abrir. Eu lembro que eu sempre fui questionador, teimoso. Só que dessa vez eu me arrebentei. Eu abri uma ótica, 1 ano e meio depois eu quebrei. Eu abri em julho de 2014 e quando foi em dezembro de 2015 eu quebrei. Quando eu quebrei, muitas pessoas ficavam assim, foi por causa da Dilma, porque a economia está ruim, não sei o quê. Eu poderia, realmente fazia sentido, eu poderia ficar me apegando a isso. Sabe o que eu preferi fazer? Falei, não, a culpa não é da Dilma, porque no mesmo período que eu quebrei, outras empresas estão crescendo. Então, o problema não é necessariamente a economia. Aí, nesse momento, eu falei, cara, eu poderia ter estudado lá atrás, né? E aí eu comecei a refletir, eu preciso melhorar a minha capacidade. Não sei se vocês já ouviram a parábola do talento, lá na Bíblia, que diz que um recebe 1 talento, outro recebe 3, outro recebe 5. E cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Isso significa que nós só conseguimos ganhar de acordo com a nossa capacidade. Então, se eu não conseguir ser um empresário de sucesso naquele momento, eu precisava fazer o quê? Aumentar a minha capacidade. Então, naquele momento, eu decidi fazer um curso de administração. Então, me formei em administração. Depois que eu terminei o curso de administração, eu fiz uma especialização em direito empresarial. E depois eu percebi que se eu fizesse contabilidade, eu ia me tornar um profissional da gestão mais completo. E aí eu fiz contabilidade. Fora isso, nós temos vivência de vendas há mais de 20 anos vendendo e sem contar nos outros cursos que a gente já fez. Então esse é o Vando que vai falar para vocês aqui sobre os 2 setores mais importantes de uma empresa. Alguém pode me dizer aqui qual é os 2 setores mais importantes, fora o Jorge e a Milena, que eu já conversei com eles sobre isso? Financeiro, administrativo e vendas. Vamos lá, financeiro e administrativo. Só quero 2. Os 2 mais importantes. Qual é o desses 3? Qual é os 2 mais importantes? Financeiro e venda. Mas o mais importante é a venda, eu acho. E mais? Alguém quer discordar? Eu gosto da confusão. Eu gosto um discordando do outro. Sabe por quê? Tem pessoas... Um dia eu estava numa reunião empresarial e a pessoa falava assim, eu não gosto de conflito. Eu falei, porra, eu amo conflito. Sabe por quê? É no conflito que nascem as melhores ideias. Porque um discorda do outro e daqui a pouco a gente constrói uma ideia maior do que os 2 que estão discutindo. Eu estava com a minha equipe ontem, eu falei, sabe o que está acontecendo aqui? Isso daqui é um mastermind. O que é um mastermind? É 2 ou 3 ou 4 ou mais mentes juntas pensando se torna numa inteligência superior. Porque cada um tem uma inteligência, cada um tem uma capacidade, mas isso é limitado. Quando a gente junta 2, 3, 4, 5, a inteligência fica superior. Então, o conflito ele é bom. Não é bom é o desrespeito, não é bom é um querer humilhar o outro, mas discordar de algumas coisas é normal. Até eu, como consultor, quando eu estou fazendo alguma coisa, que alguém me contraria, me exige a ser melhor, a pensar de uma outra forma, me exige olhar para uma outra perspectiva. Quando eu falo, eu gosto da confusão, mas a confusão controlada, no sentido de não concordo. Os setores mais importantes da empresa é esse. Quem tem coragem de discordar dele? Ele falou vendas e finanças. Produção e vendas. Tu é da produção, é? Ou tu é da vendas? É design aí, ó, viu? A gente sempre tem que puxar a sardinha pro nosso lado, gente, sempre. A pessoa fala assim, qual é o melhor curso superior para fazer? Eu falei, administração e contabilidade. Eu vou dizer que é medicina? Eu não sou médico. Imagina se a pessoa fala assim, Vando, qual é o melhor curso? Medicina. Por que tu não estudou medicina, hein, criatura?
Então, assim, você está correto. Na sua perspectiva, o teu setor é mais importante, ué. Vocês entenderam? Ah, não, o setor é vendas. Por que tu não está lá no setor de vendas? Tu se sente que não é importante? Vocês estão pegando a visão? Então, assim, não existe uma regra que a gente venha e aplique. Existe a capacidade de raciocinar, de racionalizar aquilo que está sendo questionado, o problema que está sendo questionado. Que agora, quem quer desafiar esses dois aqui? Qual é o setor mais importante da empresa? Nós é vendedor, vai ter que falar. Na minha opinião, eu acho que se a venda for boa, a produção aumenta e o financiamento. Se a pessoa não souber financiamento, não vai saber sobre as outras coisas, não vai crescer, não vai ter venda. Se não tiver venda, não tem produção. Se não tiver produção, não tem financeiro. Agora eu duvido alguém desafiar ele. Duvido. Quem agora vai discordar dele? Nesse sentido? Vocês estão vendo que a forma como eu conduzo faz vocês pensarem melhor. Talvez se ele tivesse participado na primeira oportunidade, ele não teria construído o raciocínio como ele construiu. Mas qual é a ideia? A ideia não é ensinar vocês, a ideia é organizar o conhecimento que vocês já têm. Porque você já tem conhecimento. Sabe qual é o grande problema de um consultor empresarial, de um palestrante, de um professor? É achar que ele é detentor do conhecimento e que quem está ouvindo ele não tem conhecimento nenhum. Mas a verdade é que a minha função aqui não é ensinar necessariamente, é organizar o conhecimento que você já tem. É trazer clareza para aquilo que você já tem de conhecimento. Só que às vezes o conhecimento que nós temos está disperso. E como ele está disperso, a gente não consegue construir um raciocínio ou ter uma clareza sobre aquilo que realmente a gente pensa, acredita e quer fazer, entende? Então essa forma aqui que nós vamos conduzir essa palestra, certo? Eu não sou um palestrante, eu sou um professor. Eu sou um educador. O palestrante ele chega aqui, caga um monte de regra e começa a dizer para vocês que vocês têm que fazer isso e acabou porque ele é o melhor e ele que sabe de todas as coisas. Um educador ele chega e fala para vocês, você tem um conhecimento, você já tem uma capacidade, eu só vou ajudar você a organizar esse conhecimento e extrair de você o melhor que tem em você. Certo? Agora nós vamos avançar e entender quais são os dois setores mais importantes de uma empresa. Qual o setor mais importante, gente? Quem é vendedor aqui? Quem é vendedor? Fica de pé os vendedores, fica em pé. Agora pode zombar dos outros, porque o setor mais importante que tem na empresa é vendas. Me respeita, viu? Me respeita. Vocês estão numa hierarquia abaixo. Então, fala para esse pessoal restante que está aqui, ó. Vocês me respeitam que eu faço parte do setor mais importante da empresa. Fala, olha no olho e fala, vocês me respeitem. Pronto, agora vocês, ele fica de pé o setor de vendas, agora os outros vão ter humildade e vão dar uma salva de palmas para o setor de vendas. Viu aí? Pode sentar. Agora a palestra vai começar, porque eu queria trazer essa confusão. Falei para vocês que eu gosto de confusão? Então, porque imagina, vocês trabalharam a semana toda, trabalharam hoje pela manhã, aí eu chego aqui e vou ser chatão com vocês. Gente, vendas é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, não tem graça nisso. Eu duvido vocês ficar com sono depois de uma agitação dessa. Uns batendo palma, outros ficando em pé, participando. Não tem como ficar com sono. E é isso que nós vamos ter que fazer porque a gente tem uma tarde toda pela frente. Certo? E nós precisamos ter essa visão. O setor de vendas é mais importante e eu vou explicar por quê. Vamos lá, que ficou pequenininho, mas eu vou ser mais breve com você. Ficou pequenininho, o texto maior. Mas eu vou ser mais breve para você. O que é vendas? O que é vendas? Quem aqui consegue, sem ler esse texto, me dizer o que é vendas? Principalmente os vendedores. O que é vendas? O que significa vender?